A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto e imunização racional. Volume 339 do Histórico, a complementação da cultura racional, complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vierem, para onde todos vão, como vierem e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Primeira lição, página 5. Aí está o conhecimento de como todos podem voltar ao seu estado natural. Primeira mensagem. A natureza já fez todos como aparelhos de reprodução de filhos e irmãos, e todos sendo lapidados por essas duas de energia do chão, preparando todos por essas duas máquinas de lapidação, para depois de preparados, passarem a se conhecer por meio da cultura racional, para que todos, depois de preparados, fossem recuperados pela fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, por todos serem de raça racional. E é por isso que aí estão nesta classe de animal racional, por todos serem de raça racional. E todos que já passaram a se conhecer, estão fazendo tudo o que podem para os que vivem pensando e imaginando, que estão vivendo desconhecidos de si mesmos, passarem a se conhecer e saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. É de energia e, por ser energia, são eternos. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que chegou o fim da classe do animal racional. Porque a matéria assim já anunciava, porque tudo de matéria tinha princípio e tinha fim. E a natureza, com esse comportamento, fazendo com que todos entendessem que ia chegar o fim da matéria. E por ter chegado o fim da classe do animal racional, essa é a classe da transformação de animal racional para animal irracional, por a natureza ser de transformações. Chegou o fim da classe do animal racional, e por isso se transforma para uma classe inferior. Hoje todos que já passaram a se conhecer não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem horas, nem chuva, nem sol, nem distâncias, para levar esse conhecimento a todos que estão pensando e imaginando, para que todos passem a se conhecer, e não se transforme da classe de animal racional para a classe de animal irracional. Então todos que já passaram a se conhecer não medem esforços, nem despesas, nem distância, para levar esse conhecimento a todos que estão vivendo desconhecidos de si mesmos. E por isso todos procuram fazer a propaganda de uma infinidade de modos e maneiras para que todos passem a se conhecer. Hoje todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer, para evitar de que todos se transformem de animal racional para animal irracional. Porque a fase que está imperando na natureza é a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de energia, de vida eterna, e não de matéria. Por se materializarem, é que ninguém tem o direito de viver, porque o natural é de energia e não de matéria. E é por isso que na matéria ninguém tem o direito de viver. E por isso hoje todos que passaram a se conhecer estão fazendo a propaganda de uma infinidade de modos e maneiras
para que todos passem a se conhecer, para não se transformar de animal racional para animal irracional. E mesmo porque a fase do pensamento terminou em 1935. E por ter terminado a fase do pensamento, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta de alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer. E o enfraquecimento do pensamento causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro. Causou essa falência moral, física e financeira. Causou essa liquidação moral, física e financeira. Esse desequilíbrio causou o desrespeito causou a violência causou o terror causou as guerras, e as guerras causaram a mortandade. Porque em 1935 terminou a fase do pensamento. E por ter terminado a fase do pensamento, entrou a Era do Fogo, a Era de salve-se quem puder e se puder, em que esta era está destruindo uma infinidade de pensadores. Como aí estão as provas dessa grande mortandade que está se passando em todo o universo. Salve-se quem puder e se puder, porque entrou a Era do Fogo, a Era do Átomo. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de fazer grandes conferências para alertar os que estão vivendo desconhecidos de si mesmos dentro da fase do desenvolvimento do raciocínio. Porque o raciocínio faz a união da humanidade e no pensamento está a discórdia da humanidade, discordando uns dos outros e não satisfeitos, destruindo uns aos outros. No pensamento a discórdia e no raciocínio a concórdia. Acabando, depois que toda a humanidade estiver com seu raciocínio desenvolvido, a Terra será um verdadeiro paraíso racional. Depois que todos estiverem raciocinando, que é o que todos estão tratando de fazer, é desenvolver o seu raciocínio. Por meio da cultura racional e por meio da energia racional que está comandando a natureza. E na mesma hora que estão desenvolvendo o seu raciocínio, também está sendo desmaterializada a energia que está materializada, em forma de máquina do raciocínio. E que depois dessa energia desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia tem vida eterna. Hoje todos já passaram a se conhecer o que estão tratando de fazer, porque ninguém aguenta mais a vida da matéria e cada vez fica mais insuportável de viver. Porque o sofrimento de todos está multiplicando e triplicando. Tudo por quê? Porque o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito para lapidar os pensadores. E por isso aí estão condenados a sofrer e condenados à morte por não terem o direito de viver. Por estar fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. E por isso hoje todos que já passaram a se conhecer são verdadeiros missionários do mundo racional e por isso cumpre com o dever de fazer propaganda, seja lá onde for, para salvar os que estão pensando e imaginando, que estão vivendo desconhecido de si mesmos e desconhecido do porquê existe a mecânica material e a mecânica celeste, a mecânica racional, que é a mecânica da verdadeira origem do animal de origem racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer são verdadeiros missionários do mundo racional e por isso estão com sua volta garantida para o mundo racional, por serem verdadeiros emissários do mundo racional. E todos que são emissários do mundo racional cumprem com o dever de fazer propaganda para que todos passem a se conhecer e sejam também missionários do mundo racional. Que todos que cumprem o dever de fazer a propaganda da cultura racional, a sua volta ao seu estado natural, que é de energia,
está garantida pelo mundo racional por ser um verdadeiro missionário do mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer, que já estão neste alto nível de cultura racional, estão se aprontando para voltar para o mundo racional, para o mundo dos eternos, porque basta ser energia para ser eterno. Energia não precisa de nada para poder viver. Energia está no seu verdadeiro estado natural. E hoje todos que já chegaram a este alto nível de cultura racional, já estão prontos para voltar para o seu estado natural, que por ser energia são eternos. E por estarem fora do seu verdadeiro estado natural é que ninguém tem o direito de viver. Todos querendo viver e sem saber por quê, que ninguém tem o direito de viver. Porque a vontade de todos é viver. Mas por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia, perderam o direito de viver. Porque o natural de todos é de energia e não de matéria. De forma, na matéria já aplicaram todos os recursos e todos esses recursos não adiantaram nada, porque estão fora do seu estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer, reconhecem isto dizendo, é verdade. Perdemos o direito de viver porque estamos fora do nosso verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna e não de matéria. Somos habitantes do primeiro mundo, o mundo racional, e que essa energia está sendo desenvolvida por 4 potências poderosas para voltar ao seu estado natural. E que também essas 4 potências poderosas estão tratando de desenvolver o raciocínio de todos, para que chegue o mais depressa possível a fase mais brilhante do mundo, que é quando todos estiverem raciocinando, a Terra passará a ser um paraíso racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz. É verdade. É por isso que aqui na Terra, com todos os recursos do animal racional, todos acabavam morrendo por estar fora do seu estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz. É verdade. Somos assim porque procuramos ser assim. E por isso estamos materializados em forma de máquina do raciocínio, sofrendo as consequências do que fizemos para nós mesmos. Porque nós é que somos os culpados de sermos assim. Porque fomos muitas vezes chamados a atenção e achávamos que íamos muito bem. E por acharmos que íamos muito bem, acabamos nos transformando em animal racional. Como agora está se dando com os pensadores, que acham que vão muito bem, e que o progresso é esse mesmo, que a vida é essa mesma, porque estamos vivendo desconhecido de nós mesmos. Acham que vão muito bem, vendo que o progresso é de destruição. E sendo um progresso de destruição, todos estão regredindo. E por irem regredindo, essa é a causa que chegou o fim da classe do animal racional. E por a natureza ser de transformações, se transformarão de animal racional para a classe de animal irracional, por estarem vivendo desconhecido de si mesmos. E quem vive desconhecido de si mesmo não sabe o porquê da existência dessa mecânica material e dessa mecânica celeste e dessa mecânica racional. Por estarem vivendo desconhecido de si mesmos, é que ninguém sabe o porquê que ninguém tem o direito de viver. Ninguém conhece a causa porque não há efeito sem causa. Se não têm o direito de viver é porque estão fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. O estado natural de todos é de energia e de vida eterna. E por estarem fora do seu verdadeiro estado natural é que ninguém tem o direito de viver. Hoje todos já passaram a se conhecer diz. É verdade.
até que chegou o fim da classe do animal racional. E por ter chegado o fim da classe do animal racional, é que todos se transformarão para a classe do animal irracional, por ter chegado o fim da classe do animal racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio para que a Terra se torne um paraíso racional. E estão tratando de desmaterializar o habitante do mundo racional, que está materializado em forma de máquina do raciocínio, que é a causa da existência do animal racional. Que antes de ser animal racional, era habitante do primeiro mundo, mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que chegou o fim de sermos assim, passarmos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Hoje todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer. Desenvolver o raciocínio para raciocinar e não mais pensar nem imaginar, e que para que a Terra se torne um paraíso racional. Porque ninguém está aguentando mais da vida da matéria. Porque o sofrimento da vida da matéria se multiplica cada vez mais. Ninguém está aguentando mais viver fora do seu estado natural. Hoje todos já passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural. Todos querem voltar para o seu estado natural, que é de energia de vida eterna. Hoje todos que já alcançaram esse alto nível cultural, a cultura racional, a cultura do verdadeiro estado natural do animal racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, até que enfim vamos deixar de sermos assim. Porque passamos a conhecer o nosso estado natural e sabemos como voltar para ele. Hoje a vida tem solução definida e definitiva da classe do animal racional. Hoje passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Sabemos o porquê somos assim e como deixarmos de ser assim, animal racional, pensador, sofredor e mortal, sem ter direito de viver por estarmos fora do nosso verdadeiro estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer, estão estudando a cultura racional com persistência para desenvolver o seu raciocínio, para desmaterializar o habitante do mundo racional, que está materializado em forma de máquina do raciocínio, e que essa é a causa da existência da máquina do raciocínio. Antes de ser raciocínio era energia racional, porque todo antes de ser é energia transformada em matéria, porque a natureza é de transformações. Antes de ser esse conjunto de máquinas elétrica e magnética, o que era? Energia elétrica e magnética. Antes de ser mecânica racional, era energia racional. Energia que se transformou nessa vida do nada, da luta do nada pelo nada, por tudo e todos terminarem em nada. E por isso não adianta nada a luta do nada pelo nada, porque tudo e todos terminam em nada. O que adianta a luta do nada? Não adianta nada, porque tudo e todos terminam em nada. Só lutam pelo nada quem vive desconhecido de si mesmo. Porque a luta do nada não adianta nada, porque todos e tudo termina em nada. A luta que adianta é todos tratarem de estudar a cultura racional para saber como voltar para o seu estado natural e desenvolver o seu raciocínio para que a Terra se torne um verdadeiro paraíso racional. E por isso hoje muitos não querem mais pensar nem imaginar, porque sabem que estão ligados a duas energias do chão para a lapidação e destruição de si mesmo, para virem novas gerações. Até que todos, por renovação das novas gerações, todos passem a se conhecer e trate de desenvolver o seu raciocínio
e trate de desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada por essas quatro potências, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia, todos são de vida eterna, porque basta ser energia, habitante do primeiro mundo, o mundo racional, para ser pura, limpa e perfeita com seu progresso de pureza. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade, até que chegou o fim de todos serem assim. E como voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por isso todas as pessoas que já passaram a se conhecer vivem preocupadas consigo mesmas, e muitos já estão quase com o seu raciocínio desenvolvido, porque têm tempo de sobra para estudar a cultura racional. E hoje muitos que já passaram a se conhecer já estão quase com uma energia desmaterializada, e que depois dessa energia desmaterializada está pronta para voltar para o seu estado natural. E antes de voltar para o seu estado natural, agradece o grande esforço que o aparelho fez para desmaterializá-la. Agradece a ponto de muitos chorarem de alegria, por saberem que a energia que estava materializada em forma de máquina do raciocínio já foi desmaterializada por essas quatro potências e já voltou para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Aí a pessoa chora de alegria por saber que a energia que estava materializada em forma de máquina do raciocínio já foi desmaterializada e já está no seu verdadeiro estado natural. Aí a pessoa chora de contentamento em não permanecer mais aqui na matéria. E a energia faz a sua despedida do aparelho e deixa o aparelho num estado de equilíbrio, por já estar raciocinando. E quem raciocina não chora nem se emociona com os movimentos naturais da natureza. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão estudando a cultura racional com muita persistência na leitura, para que seu raciocínio se desenvolva o mais depressa possível e para que haja desmaterialização da energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu estado natural, que por ser energia tem vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer, diz. A cultura racional é a cultura do nosso verdadeiro estado natural, que é do primeiro mundo, o mundo racional. A cultura do nosso verdadeiro estado natural, a cultura do pensamento e da imaginação, foram feitas para a lapidação de todos que estão fora do seu verdadeiro estado natural. A cultura do pensamento e da imaginação, a cultura artificial. E a cultura racional é a cultura do verdadeiro estado natural de todos. Hoje todos que já passaram a se conhecer querem só saber da cultura do nosso verdadeiro estado natural, e não a cultura artificial feita pelo pensamento e a imaginação para a lapidação de todos que aí estão. Hoje todos que já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Eu tenho que estudar com persistência a cultura do nosso verdadeiro estado natural, a cultura racional, e não a cultura artificial, que é a cultura do pensamento e da imaginação para a lapidação de todos que aí estão. Por isso todos são condenados a sofrer e condenados à morte sem ter o direito de viver, por estar fora do seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer só admitem a cultura da volta ao seu estado natural. Porque todos estão fazendo tudo o que podem, estudando a cultura racional para desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializada por essas quatro potências,
está pronta para voltar para o seu estado natural. Porque ninguém está mais aguentando a vida da matéria, que cada vez se torna mais difícil para viver. Todos vivendo nos maiores sacrifícios e dizendo consigo mesmo: para que eu luto? Para que eu vivo lutando se eu não tenho direito de viver? Lutando pelo nada sem recompensa nenhuma, por terminar em nada e viver desconhecido de mim mesmo, e por assim estar vivendo desconhecidos das transformações naturais da natureza, sem saber que vou me transformar de animal racional para animal irracional, por desconhecer a verdadeira cultura do verdadeiro estado natural de todos, que é a cultura racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. O pensamento e a imaginação para preparar todos, para que, depois preparados por essa lapidação, estivessem em condições de passar a se conhecer e conhecer o seu verdadeiro estado natural e como voltar para ele. Se o pensamento e a imaginação fossem feitos para acertar, há milhões de milênios que todos pensam, viriam todos certos. Por o pensamento e a imaginação não serem feitos para acertar, é que aí estão nessa infinidade de desacertos na vida dos pensadores. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade, o que adianta viver desconhecido de si mesmo? Não adianta nada, porque acaba não sabendo nada, por estar vivendo desconhecido de si mesmo. Não sabe dizer o porquê deste nada e o porquê tudo e todos terminam em nada. Hoje todos já passaram a se conhecer. Estão muitíssimo gratos com a cultura racional, que é a cultura do verdadeiro estado natural de todos, e como voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna e não de matéria, que é uma vida simbólica. Simbólica por quê? Porque todos são mortais e não sabem por quê. Por estar vivendo de aparências, pensam que são os maiorais da Terra. E o que adianta pensar que são os maiorais da Terra, se não sabem o porquê são destruídos por essas duas energias do chão? E por isso ninguém tem o direito de viver como quer, porque todos estão fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. A energia que é a causa da matéria, porque não há efeito sem causa. Hoje todos já passaram a se conhecer, estão fiéis a si mesmos e fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio, e fazendo tudo o que pode para desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E todos animados, porque sabem que tem 4 potências ajudando o desenvolvimento do raciocínio de todos e a desmaterialização da energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, que é um habitante do primeiro mundo, o mundo racional, que essa energia, depois de desmaterializada por essas 4 potências, volta ao seu estado natural, porque ficou pronta para voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, sabem que seu verdadeiro estado natural é de energia e não de matéria. A matéria é um ser simbólico, aparente, de vida provisória e passageira. E por isso todos aí de passagem, por viverem desconhecidos de si mesmos. Porque se conhecessem, saberiam por que estão nessas condições de não ter o direito de viver. Por a matéria ser um ser simbólico aparente de vida provisória e passageira. Hoje todos que já passaram a se conhecer, ninguém quer mais pensar nem imaginar. Porque sabem que ligado nessas duas energias do chão,
continuarão a viver aí no chão e se transformando de animal racional para animal irracional, por a natureza ser de transformações. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim passamos a conhecer o fim de sermos assim, nesta classe de animal racional. Porque está aí na natureza a cultura racional, a cultura em que toda a humanidade vai passar a conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Como voltar a ser energia de vida eterna no primeiro mundo, o mundo racional. E é isso que todos querem, é voltar ao seu estado natural. E ninguém está suportando a vida da matéria, que se tornou um verdadeiro inferno. Porque o pensamento divide, o raciocínio une. No pensamento está a discórdia e no raciocínio está a concórdia. E por isso hoje todos querem raciocinar, porque sabem quem é o raciocínio. Com o raciocínio de todos desenvolvido, a Terra se tornará um verdadeiro paraíso racional. Por todos estarem raciocinando. Até chegarem a esse ponto, já estão com a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, que já está desmaterializada por essas 4 potências e pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por serem de energia, todos têm vida eterna. Voltar a ser eternos como sempre foram. Hoje todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer, porque ninguém está aguentando o inferno que é a vida da matéria. A vida do nada pelo nada, por todos e tudo terminar em nada. O que adianta lutar pelo nada? Não adianta nada, porque todos e tudo termina em nada. Hoje todos estão lutando para desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. Por saberem que tem 4 potências desenvolvendo o seu raciocínio e desmaterializando a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim vamos deixar de sermos assim. Até que enfim passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e como voltar para junto do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias habitantes do primeiro mundo, o mundo racional, o mundo verdadeiro do estado natural de toda a humanidade. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão lutando para voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque ninguém quer se transformar em animal irracional. Porque como animal racional estava condenado a sofrer sem direito de viver, por estar fora do seu verdadeiro estado natural. E não se transformar numa categoria muito pior que a de animal irracional. Diante disso, todos estão tratando de estudar a cultura racional com persistência para desenvolver o seu raciocínio e voltar ao seu estado natural, que é de energia e não de matéria. E por ser de energia é a causa da máquina do raciocínio, porque não há efeito sem causa. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, até que enfim chegou o dia de todos deixarem de ser assim. Até que enfim passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele, porque está aí na Terra a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, por todos serem de raça racional e não de animal racional. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim estamos tratando de deixarmos de ser assim e sabemos como voltar para o nosso verdadeiro estado natural. E por sermos de energia temos vida eterna.
Hoje todos querem voltar a serem eternos porque passaram a se conhecer. A saber quem é o pensamento, quem é a imaginação e quem é o raciocínio, e o porquê da existência dessas três máquinas do chão, o pensamento e a imaginação da mecânica material, e a mecânica celeste que é comandada pela energia do fogo, e por isso as faíscas elétricas, os relâmpagos e as trovoadas. Por essas três mecânicas, que é Sol, Lua e estrelas, serem comandadas pela energia elétrica, a causa dos relâmpagos, das faíscas elétricas e das trovoadas. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Hoje conhecemos as causas da existência da mecânica material, da mecânica celeste e da mecânica racional, porque não há efeito sem causa. Hoje conhecemos as causas de tudo que existe, com base com lógica, com uma infinidade de provas e comprovações. Hoje todos que já passaram a se conhecer conhecem a causa da existência da matéria e da existência da classe do animal racional. Conhece a causa do pensamento, a causa da imaginação, e quem é o pensamento e quem é a imaginação, duas grandes máquinas de lapidação, para depois de bem lapidados estarem em condições de serem recuperados pela fase do desenvolvimento do raciocínio, para que todos passem a se conhecer e saibam como deixar esta classe de animal racional, condenados a sofrer e condenados à morte sem saber porquê, sem saber porque ninguém tinha direito de viver. Hoje todos já passaram a se conhecer. Conhecem as causas da existência de tudo que existe, porque não há efeito sem causa. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Chegou o fim de toda a humanidade deixar de ser assim, porque todos passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Por todos serem habitantes do primeiro mundo, o mundo racional, e saberem como voltar para o seu estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim sabemos porque somos assim, como deixarmos de sermos assim, e voltarmos ao nosso verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. Por isso está aí na Terra a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Por todos serem de raça racional, é que aí estão nessa classe de animal racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, passaram a conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Isso aqui é o mais importante da vida, saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural. Porque passou a se conhecer na cultura natural do verdadeiro estado natural de todos. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. Até que enfim passamos a conhecer o porquê somos assim e como deixarmos de sermos assim, porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer. Só raciocinam em voltar para o seu estado natural, porque ninguém está aguentando mais o inferno da vida da matéria, que é um verdadeiro inferno. E por isso todo o alimento da bicharada do chão tem que passar pelo inferno, pelo fogo, porque todos são filhos do fogo. Depois que passar pelo fogo, é que está pronta a alimentação dos filhos do fogo. A eletricidade é fogo, e o magnético também é fogo, porque ele é o causador do fogo do inferno, porque o magnético é o imperador do inferno. O magnético comanda o pensamento, e por isso o magnético, quando é muito forte, destrói o pensamento, e o pensamento destruído, as pessoas vão parar no manicômio. Hoje todos já passaram a se conhecer. Sabem que o magnético comanda o pensamento, elétrico e magnético. E por isso hoje todos que já passaram a se conhecer diz. É verdade.
Até que enfim vamos deixar de sermos assim, até que enfim nunca que o pensamento e a imaginação pensou em todos conhecerem o seu verdadeiro estado natural. Porque a razão da vida é racional, e somente o raciocínio é que podia dizer o porquê da vida. Por ele ser o verdadeiro dono desta vida deformada e desse encanto misterioso, enigmático e fenomenal, com finitos e transfinitos. Só o raciocínio, por ser o dono da vida do animal racional, é que podia esclarecer o porquê da vida e não o pensamento e a imaginação, porque são duas energias do chão, que é a energia racional é a energia do primeiro mundo, o mundo racional, e por isso a vida de todos é de origem racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim passamos a conhecer o porquê somos assim. E agora, com a cultura racional, passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e como voltar para ele. Porque tem 4 potências tratando de desenvolver o raciocínio de todos e desenvolver a desmaterialização da energia racional que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada por essas 4 potências, está pronto para voltar para o seu estado natural que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia tem vida eterna. Hoje todos já passaram a se conhecer o que estão tratando de fazer, porque a matéria chegou no seu fim. E por ter chegado o fim da matéria, é que todos se transformam da classe de animal racional para a classe do animal irracional. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim sabemos como voltarmos ao nosso verdadeiro estado natural, por conhecermos o mundo da nossa verdadeira origem, o mundo racional. Hoje sabemos quem são os causadores da existência desta deformação racional, desta poluição racional e desta degeneração do verdadeiro estado natural, porque passamos a nos conhecer e a sabermos o porquê do nosso verdadeiro estado natural. Sabemos que somos habitantes do primeiro mundo, o mundo racional, e que na cultura do verdadeiro estado natural sabemos como voltar para o nosso estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim chegou o fim da matéria, porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e sabemos como voltar para ele. Porque somos estudantes da cultura do nosso verdadeiro estado natural, que é a cultura racional, a cultura do desenvolvimento do raciocínio de todos e da desmaterialização feita por essas 4 potências. E que depois dessa energia desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia, todos são de vida eterna. Porque a energia é pura, limpa e perfeita, com seu progresso de pureza. Hoje é que estamos sabendo por que somos assim e o porquê ficamos assim. E como deixarmos de ser assim pela cultura do nosso verdadeiro estado natural, cultura racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Toda a humanidade está de parabéns, porque está na Terra a cultura do nosso verdadeiro estado natural, que é a cultura da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso estão nesta classe de animal racional, por serem de raça racional. E por isso, hoje todos estão muito animados, por saberem que tem 4 potências ajudando a desenvolver o raciocínio o mais depressa possível e a desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio.
e que depois de desmaterializada por essas quatro potências está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por todos serem corpos de energia, todos são de vida eterna. E está aí como voltar à vida eterna, a ser o que era, onde sempre foi. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão animados no desenvolvimento do seu raciocínio, porque sabem que tem quatro potências ajudando a desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível e de desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio o mais depressa possível, para que todos voltem ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer o que estão tratando de fazer. Porque ninguém quer ser mais assim como é, sem direito de viver por estar fora do seu verdadeiro estado natural. No seu estado natural todos são eternos. Fora do seu estado natural todos perderam o direito de viver por estar fora do seu verdadeiro estado natural. É a mesma coisa que trazer um urso das geleiras para um clima quente. O que acontece? Fora do seu estado natural, perdeu o direito de viver. É a mesma coisa que trazer uma planta de clima frio para um clima quente. Ela perde o direito de viver por estar fora do seu estado natural. É a mesma coisa que tirar um peixe de dentro d'água e deixar ele no seco. Ele perde o direito de viver. E assim são todos que aí estão. Saíram fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna, e perderam o direito de viver. E por isso aí existe a morte, levando todos que estão fora do seu verdadeiro estado natural. O verdadeiro estado natural de todos é de energia habitante do primeiro mundo, o mundo racional. Estão aí na matéria sem direito de viver, porque estão fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. É por isso que ninguém tinha o direito de viver, por muito bom que fosse. Morriam os bons, morriam os ruins, morriam os monstros, por todos estarem fora do seu verdadeiro estado natural. Hoje é que todos estão passando a conhecer o seu verdadeiro estado natural. Na cultura do seu verdadeiro estado natural, passaram a saber como voltar ao seu verdadeiro estado natural. Hoje a vida tem solução definida e solução definitiva. Hoje todos que já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que chegou o fim da vida da matéria, que ninguém estava mais aguentando viver na vida da matéria, porque cada vez pior. Por estarmos fora do nosso verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão estudando com persistência a cultura racional para desenvolver o seu raciocínio para que a Terra se torne um verdadeiro paraíso racional. E tratando de desmaterializar a energia que é um habitante do mundo racional, que está materializada em forma de máquina do raciocínio, que depois de desmaterializado, está pronto para voltar para o seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional. E por seu corpo ser de energia, todos no mundo racional são de vida eterna. Porque ninguém quer ficar mais ligado a essas duas máquinas de lapidação. Só ficam ligados a essas duas máquinas de lapidação os que estão pensando e imaginando que estão vivendo desconhecidos de si mesmos. Estão vivendo porque têm vida, mas não sabem o porquê da vida, por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos. Esses não sabem de onde todos vieram, nem para onde todos vão, nem para onde todos irão, por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos e de tudo.
Hoje todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para que todos passem a se conhecer. E por isso estão levando a cultura racional a todos que estão nesta classe de animal racional, sem saber por que estão nessa classe de animal racional. Por desconhecer a categoria, que é a causa das duas classes, animal racional e animal irracional. E a categoria de bicho racional. E se continuar ligado nessas duas energias do chão, continua a viver aí no chão, se transformando da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. Por estarem ligados a essas duas energias do chão, a elétrica e magnética, pensamento e imaginação. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. Até que enfim chegou a cultura que nos esclarece por que nós estamos nessa classe de animal racional, sem saber dizer o porquê desta classe, e sem saber dizer o porquê ninguém tinha o direito de viver. E sem saber dizer o porquê todos são condenados a sofrer e todos são condenados a serem destruídos por essas duas energias que fez todos assim, que é a causa de que ninguém tem o direito de viver e para morrer não tem idade. Tanto morre o recém-nascido como o velho, como o ancião, e como os desacertos do pensamento, e como os feitos do pensamento e da imaginação foram feitos para destruir todos aí no chão. E por isso todos são destruídos pelo sofrimento. Hoje todos que passaram a se conhecer, diz. É verdade. Temos o dever de fazer com que todos passem a se conhecer, porque a vida da matéria não faz graça para ninguém rir, porque basta ser matéria para ser cheio de defeitos. E é por isso que muitos têm infinidade de defeitos ruins e de defeitos bons, porque existem os bons, os maus, os perversos e ruins. Os perversos são os monstros. São perversos por quê? Porque não existe efeito sem causa. A causa dos monstros e dos perversos é o magnético. Porque o magnético comanda os maus e os monstros. O elétrico comanda os bons. Comanda a vida de aparência, todos parecendo que são o que não são, porque basta ser matéria para ter todos os defeitos. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. A matéria tem defeitos bons, defeitos maus e defeitos degradantes. Por que a matéria é assim? Porque a matéria é um ser desequilibrado por estar fora do seu verdadeiro estado natural. E o que está fora do seu verdadeiro estado natural se torna desequilibrado. O natural é o equilíbrio completo e fora do seu estado natural o desequilíbrio completo. E hoje todos já passaram a se conhecer. Querem se manter pelo desenvolvimento do seu raciocínio, um verdadeiro racional, para que a Terra se torne um paraíso racional. A matéria é cheia de defeitos, por quê? Porque a matéria é feita por uma deformação racional. É a energia racional dividida em duas energias, elétrica e magnética. E é por isso que existem os dois sexos. O sexo masculino é o sexo da planície racional e o sexo feminino é feito pela mecânica material. Hoje todos já passaram a se conhecer. Conhecem todas as causas da existência desta deformação e poluição e degeneração racional, porque passaram a conhecer a cultura do verdadeiro estado natural de todos. Hoje todos sabem o porquê são assim, o porquê ficaram assim, o porquê estão vivendo assim. Porque a energia magnética é a causa de todos os males que existem. E a energia elétrica é a causa de todo bem que existe. E por isso hoje todos já passaram a se conhecer. Estão fazendo tudo o que podem para voltar ao seu estado natural,
por saberem que têm 4 potências ajudando a desenvolver o raciocínio de todos o mais depressa possível, e de desmaterializar esta energia que é um habitante do mundo racional, e que depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia tem vida eterna. Hoje todos já passaram a se conhecer o que estão tratando de fazer. Porque todos querem voltar para o seu verdadeiro estado natural, por conhecer o estado natural que são de energia e por isso são puros, limpos e perfeitos e eternos. E são os causadores dessa deformação racional, poluição e degeneração. E por todos irem se degenerando, por serem feitos dos restos uns dos outros, viria a extinção da classe do animal racional e se transformariam para a classe do animal irracional. E por todos passarem a se conhecer, todos passaram a saber como voltar para o seu estado natural e onde é o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por serem energia, todos são de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer, estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu estado natural. Porque ninguém aguenta mais esse inferno que é a vida da matéria, onde o sofrimento passa até dos limites, devido à quantidade de monstros que existem comandados pela energia magnética. Porque não há efeito sem causa. Se existem os monstros é porque existe a sua causa. E qual é a causa dos monstros? A energia magnética, que é uma energia que é o puro mal, é o mal puro. Os que são comandados pela energia elétrica são bons. Os que são comandados pela energia racional são mais equilibrados porque estão tratando de desenvolver o seu raciocínio. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Não aguentamos mais ser assim como somos. Não aguentamos mais a vida da matéria porque o sofrimento já é demais. Porque cada vez o progresso que vai a regresso aumenta o sofrimento de todos. Todos como verdadeiras baratas tontas, sem saber o que fazer para se ver livre do sofrimento, porque ninguém aguenta mais viver fora do seu estado natural, que é de energia pura, limpa e perfeita. E por ser pura, limpa e perfeita, são eternos. Ninguém aguenta mais a lapidação do elétrico e magnético, porque a lapidação já passou dos limites. E por isso todos aí no chão são destruídos pela energia elétrica e magnética. E por isso não têm o direito de viver. Hoje todos estão fazendo tudo o que podem para voltar ao seu estado natural. Porque ninguém está aguentando mais o sofrimento da vida da matéria, que cada vez fica mais insuportável. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo com que todos que vivem desconhecidos de si mesmos, pensando e imaginando, conheçam a cultura do seu verdadeiro estado natural, que é a cultura racional, para saber como desenvolver o seu raciocínio e como voltar ao seu estado natural. Porque a vida da matéria é cada vez mais insuportável de aguentar a lapidação feita por essas duas energias do chão, que são as causas de ninguém ter o direito de viver. Porque são feitos por elas e destruídos por elas. E por isso que há milhões de milênios todos vêm pensando e imaginando e nunca conseguiram acertar. Porque o pensamento não foi feito para acertar. E a imaginação. São duas máquinas de lapidação dos pensadores e imaginadores. E por isso hoje todos já passaram a se conhecer, estão tratando de desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível e de desmaterializar essa energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer não querem mais pensar nem imaginar.
vão tratando de raciocinar para voltar para o seu estado natural, porque ninguém quer mais pensar nem imaginar, porque sabem que estão sendo lapidados e destruídos por essas duas energias do chão, a energia elétrica e magnética. Hoje todos querem raciocinar, porque raciocinando estão voltando para o seu verdadeiro estado natural e pensando e imaginando, continuam a viver aí no chão e se transformando da classe de animal racional para a classe de animal irracional, por a natureza séria de transformações. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz, é verdade, até que enfim está solucionado o nosso destino, que é como saber mudar para o nosso verdadeiro estado natural, que é de energia, habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia somos eternos. Hoje todos já passaram a se conhecer. Querem sentir que seu raciocínio desenvolvido, como foi desenvolvido o pensamento pela energia elétrica e a imaginação desenvolvida pela energia magnética. Então hoje todos querem sentir o seu raciocínio desenvolvido. E sente da maneira seguinte, vai começando a acertar em tudo. Porque o raciocínio une, o pensamento divide. No raciocínio está concórdia, no pensamento está discórdia. Discordando uns dos outros e não satisfeitos, destruindo uns aos outros. Hoje todos já passaram a se conhecer, estão estudando com persistência a cultura racional para sentir o seu raciocínio desenvolvido mais depressa possível, porque sabe que tem 4 energias tratando de desenvolver o raciocínio de todos. E a desmaterialização do habitante do mundo racional, que está materializado em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializado, está pronto para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser um corpo de energia, todos são eternos no seu verdadeiro estado natural. E fora do seu estado natural, ninguém tem o direito de viver, por estar fora do seu estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que chegou o fim da classe do animal racional. E tinha que chegar o fim, porque na matéria tudo que tem princípio tem fim. A matéria sempre foi assim. E chegou o fim da classe do animal racional, e por aí estar na terra a fase da racionalização dos povos, em que toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. E por serem de raça racional, é que aí estão nesta classe de animal racional, pensador, sofredor e mortal. Porque não sabe, porque não tem o direito de viver, por estar vivendo o desconhecido do seu verdadeiro estado natural, que está na cultura racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, conhecem o seu verdadeiro estado natural e sabem como voltar para ele. E assim sempre foi a vida do animal racional. Viver desconhecido de si mesmo, sem saber por que está vivendo nesta classe de animal racional, pensador, sofredor e mortal. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que chegou o fim da classe do animal racional, porque tudo na matéria é assim, tem princípio e tem fim. E chegou o fim da classe do animal racional, e os que já passaram a se conhecer estão vibrando de alegria. E os que estão vivendo sem se conhecer, estão vivendo desconhecido de tudo e de si mesmo. Porque quem vive desconhecido de si mesmo não sabe dizer o porquê tudo assim é e o porquê todos assim são. De onde todos são, de onde todos vieram e para onde todos vão. E para onde todos irão, por estarem vivendo desconhecido de si mesmos, pensando e imaginando, sem saber por que pensa, sem saber dizer por que imagina, sem saber dizer o porquê essas duas energias existem, por estar vivendo desconhecido de tudo e de si mesmos. Hoje todos que passaram a se conhecer
que estão com raciocínio já bem desenvolvido, fazem grandes conferências e sabem como salvar multidões, por estarem com seu raciocínio já bem desenvolvido. E por estarem vivendo com conhecimento de seu verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. Energia tudo é, e matéria nada é. Segunda lição do volume 339 do Histórico, na página 45. Aí está como todos podem mudar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E que lá todos são corpos de energia, de vida eterna. E o prêmio dos que se recusam a se conhecer, por serem verdadeiros materialistas, baseando no nada, por todos terminarem em nada, são verdadeiros materialistas quadrados, por estarem vivendo desconhecidos de si mesmo e de tudo que existe. Segunda mensagem. A natureza anunciou o fim da fase do animal racional, demonstrando que tudo de matéria tinha princípio e tinha fim. E chegou o fim da classe do animal racional, anunciado pela própria natureza. Anunciando como? Por tudo de matéria ter princípio e ter fim. E por isso chegou o fim da classe do animal racional, e por isso há essa transformação de animal racional para animal irracional. E em 1935 terminou a fase do pensamento. E por ter terminado a fase do pensamento, os pensadores perderam o direito de viver. E assim se deu com a fase dos selvagens, quando terminou a fase dos selvagens. A natureza tratou de destruir todos os selvagens, porque terminou a fase dos selvagens. E por ter terminado, eles perderam o direito de viver. E assim se deu com os pensadores, que quando terminam uma fase, os ocupantes da fase perdem o direito de viver. Por isso está aí no mundo esta fase de salve-se quem puder e se puder. Porque entrou a era do fogo, porque os pensadores perderam o direito de viver. Hoje todos que já passaram a se conhecer, conhecem as causas de todos os feitos, e por isso está aí a era do fogo, que é a era do átomo. Estão passando por esta fase de salve-se quem puder e se puder, porque terminou a fase do pensamento. E por ter terminado a fase do pensamento, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer. E o enfraquecimento do pensamento causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro. Esta falência moral, física e financeira, e esta liquidação moral, física e financeira, e todo esse desequilíbrio causou o desrespeito. O desrespeito causou a violência causou o terror causou as guerras, e as guerras causaram a mortandade. Tudo porque a fase do pensamento terminou em 1935 e entrou na natureza da era do fogo, a era de salve-se quem puder e se puder. E por isso estão passando por esta fase de que ninguém tem garantia, nem graúdos e nem miúdos. E por isso está aí, todos cansados de pensar em resolver esse desequilíbrio moral, físico e financeiro, e não resolvem, porque a fase do pensamento terminou. Estão aí cansados de pensar em resolver a falência moral, física e financeira, e ninguém consegue pelo pensamento. Estão aí cansados de pensar em resolver essa liquidação moral, física e financeira, e ninguém com o pensamento consegue resolver, porque a fase do pensamento terminou em 1935. Estão cansados de pensar em resolver o desrespeito e ninguém consegue com o pensamento. Estão cansados de pensar em resolver a violência e ninguém consegue com o pensamento, porque a fase do pensamento já terminou desde 1935.
Estão cansados de pensar em resolver o terror e ninguém consegue com o pensamento, porque a fase do pensamento terminou em 1935. Estão cansados de pensar em resolver as guerras e ninguém consegue com o pensamento, porque a fase do pensamento terminou em 1935. Estão cansados de pensar em resolver a mortandade e ninguém consegue com o pensamento, porque o pensamento terminou em 1935. E em 1935 a natureza mudou de fase. Mudou da fase do pensamento para a fase do desenvolvimento do raciocínio. E hoje todas as soluções estão no desenvolvimento do raciocínio. A solução de todo esse desequilíbrio está no desenvolvimento do raciocínio. A solução do desrespeito está no desenvolvimento do raciocínio. A solução da violência está no desenvolvimento do raciocínio. A solução do terror está no desenvolvimento do raciocínio. A solução das guerras está no desenvolvimento do raciocínio. A solução da mortandade está no desenvolvimento do raciocínio. Enquanto estiverem pensando, não encontram solução, porque o pensador está vivendo desconhecido de si mesmo. E por isso não sabe por que pensa, não sabe por que imagina. Porque se soubesse quem é o pensamento, não pensava. Porque o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito para a lapidação dos pensadores. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacertos na vida dos pensadores. O pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação. E por todos estarem sendo lapidados é que são sofredores imortais, porque estão fora do seu verdadeiro estado natural e por isso ninguém tem o direito de viver. Porque o estado natural de todos, verdadeiro, é de energia, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia, todos os habitantes do mundo racional são eternos. Hoje, todas as soluções para o equilíbrio verdadeiro da humanidade estão no desenvolvimento do raciocínio. Tratando de desenvolver o raciocínio, a Terra será um paraíso racional. E por a fase do pensamento ter terminado em 1935, essa é a causa que com o pensamento ninguém resolve mais nada, somente com o raciocínio. Porque a fase do pensamento foi a era do segundo milênio. E a fase racional é a fase da era do terceiro milênio, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso estão aí nessa classe de animal racional, por serem de raça racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, passaram a conhecer as causas de tudo que existe. Antes de ser máquina do raciocínio, o que era? Energia racional, a causa da máquina do raciocínio. Antes de ser esse conjunto de máquinas elétrica e magnética, o que era? Energia elétrica e magnética. E quem é o verdadeiro Deus? É uma energia superior a todas as energias habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos estão passando a se conhecer, estão tratando de desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois dessa energia desmaterializada por essas quatro potências, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por serem corpos de energia, todos são de vida eterna. Hoje todos que passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio, porque sabem que tem quatro potências ajudando a desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois dessa energia desmaterializada por essas quatro potências, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, e por ser energia, todos são de vida eterna.
Se todos não têm o direito de viver, é porque estão fora do nosso verdadeiro estado natural. Porque o natural de todos é de energia, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. E no mundo racional, por ser energia, todos são eternos. E por estarem fora do seu verdadeiro estado natural é que ninguém tem o direito de viver. São destruídos por essas duas máquinas de lapidação, que é o pensamento e a imaginação. Hoje todos que passaram a se conhecer não medem esforços, nem sacrifício, nem despesas, nem tempo, nem horas, nem chuva, e nem sol, e nem distância, para fazer com que todos os pensadores passem a se conhecer, para saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por serem corpos de energia, todos são de vida eterna. Hoje todos já passaram a se conhecer, sabendo quem é o pensamento e a imaginação, estão tratando de desenvolver o seu raciocínio para voltar para o seu estado natural. Porque o seu estado natural é no primeiro mundo, o mundo racional. E por isso todos estão tratando de desmaterializar essa energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, para depois de desmaterializada por essas quatro potências, voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia, tem vida eterna. Quais são as quatro potências que estão tratando de desenvolver o seu raciocínio? Desenvolver o raciocínio de todos e desmaterializar essa energia para que ela volte para o seu estado natural. Primeiramente, o verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. Em segundo lugar, a cultura racional. Em terceiro lugar, a natureza. Em quarto lugar, a energia racional, a energia do verdadeiro Deus que está comandando a natureza. Porque terminou o comando da energia elétrica e magnética em 1935 e entrou a governar a natureza a energia racional. Porque a natureza mudou da fase do pensamento para a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso estão aí nesta classe de animal racional, pensador, sofredor e mortal. Se o pensamento fosse feito para acertar, há milhões de milênios que todos vêm pensando e imaginando, já não existiria mais desacerto na vida dos pensadores. Mas o pensamento e a imaginação, feitos por essas duas energias do chão, foram feitos para a lapidação de todos os pensadores. E é por isso que o pensamento não foi feito para acertar. Foi feito para lapidar todos os pensadores. E todos são destruídos por essas duas energias do chão, por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, é que ninguém tem o direito de viver. Hoje todos já passaram a se conhecer e estão tratando de desenvolver o seu raciocínio por essas quatro potências. E tratando de desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializada por essas quatro potências, estão prontas para voltar para o seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia, todos têm vida eterna. Está aí como voltar à eternidade a serem o que eram. A volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. E o histórico feito de toda essa deformação, poluição e degeneração, o porquê ficaram assim como estão, deformados, cheios de defeitos. Os maus com seus defeitos maus e os bons sem defeito nenhum. E por isso que os bons não têm o direito de viver, porque estão fora do seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional.
Hoje todos já passaram a se conhecer, sabendo quem é o pensamento e a imaginação. Ninguém mais quer pensar nem imaginar. E por isso todos estão tratando de desenvolver o seu raciocínio e de desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional. E por que todos têm raciocínio? Porque todos são filhos do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e como voltar para ele. E aí está a subida e a mudança para o seu verdadeiro estado natural. Porque a matéria é aqui do chão, fica no chão e se desfaz em líquido. E o dono da vida, que é o habitante do mundo racional, o causador dessa vida, está aí materializado em forma de máquina do raciocínio, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos. Mas terminou a fase do animal racional e, por isso, aí está o conhecimento da volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser de energia, todos são de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio para que a Terra passe a ser um paraíso racional. Ninguém quer mais pensar e imaginar, porque se continuar ligado nessas duas energias do chão, continua a viver aqui no chão, e se transforma da classe de animal racional para a classe do animal irracional. Porque a natureza é de transformações. E por isso tudo se transforma de uma vida para outra, de um ser para outro, e de uma forma para outra, e de um estado de ser para outro, porque a natureza é de transformações. Terminou a fase do pensamento em 1935 e entrou a fase do desenvolvimento do raciocínio, que é a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça, que é o mundo racional, e saber como voltar para ele por todos serem de raça racional. É que aí estão nessa classe de animal racional, pensador, sofredor e mortal. Por estarem fora do seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que passaram a se conhecer não querem mais pensar. Porque o pensamento não é amigo do pensador. E por isso, se o pensador tiver que fazer uma viagem e vai perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa o pensador. Porque o pensamento foi feito para a lapidação de todos os pensadores. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão cansados de ver isso e de saber disso. Hoje todos querem voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por serem corpos de energia, todos são de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar à vida eterna. Porque ninguém está aguentando mais a vida da matéria. A vida da matéria chegou num ponto insuportável de viver. E por isso existem pessoas morrendo de fome, morrendo por falta de recursos. Que nem todos têm recursos para se tratar, porque a vida da matéria é uma vida de lutas, pelo nada que não adianta nada, por tudo terminar em nada. O que adianta lutar pelo nada? Não adianta nada, porque tudo e todos terminam em nada. Hoje todos que já passaram a se conhecer reconhecem isto perfeitamente. E por isso estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio, para que a Terra seja um paraíso racional, e no mesmo tempo tratando de desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio.
em que depois de desmaterializada por essas quatro potências, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia, tem vida eterna. Porque energia não precisa de nada para viver. Só quem precisa de tudo para viver, e de todos para viver, são os que estão fora do seu verdadeiro estado natural e por isso não têm o direito de viver. Os de todos que já passaram a se conhecer, estão fazendo tudo o que podem para desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia são eternos. E por estarem fora do seu verdadeiro estado natural é que ninguém tem o direito de viver. Porque o natural verdadeiro de todos é de energia de vida eterna e não de matéria. Os de todos que já passaram a se conhecer reconhecem isto dizendo: é verdade. Aí estão as maiores verdades do mundo na cultura do desenvolvimento do raciocínio, que é a cultura racional. A cultura do verdadeiro estado natural de todos e como mudar para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, agora sim. Sabemos porque somos assim, sabemos como deixarmos de sermos assim. Porque sabemos como mudar para o nosso verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade. Há milhões de milênios que todos vêm pensando, imaginando, e por estarem vivendo desconhecido de si mesmo, ninguém sabia por que pensava nem por que imaginava, por estar vivendo sem se conhecer. Até que enfim passamos a nos conhecer e saber como deixarmos de sermos assim, animal racional, pensador, sofredor e mortal, por estar vivendo desconhecido de si mesmo. E por estar vivendo desconhecido de si mesmo, ninguém sabia por que pensava e por que imaginava. Achavam natural pensar e imaginar. Só não achavam natural o não ter o direito de viver. E serem animais racionais, pensadores, sofredores e mortais, porque ninguém se conformava em ser destruído por doenças incuráveis, ninguém se conformava em perder os seus entes queridos, ninguém se conformava com a morte, por estarem vivendo todos desconhecidos de si mesmos, e não conhecer a causa desta deformação racional, desta poluição do animal racional e desta degeneração do animal racional. Ninguém se conformava em ficar desconhecido de si mesmo, de viver sem saber o porquê que assim era, o porquê todos assim são, de onde todos vieram e para onde todos vão, e de onde todos são. Ninguém se conformava em viver desconhecido de si mesmo. E por viver desconhecido de si mesmo, ninguém sabia dizer o porquê ninguém tinha o direito de viver. Hoje todos que estão passando a se conhecer diz: é verdade. Quantas verdades na cultura racional com base, com lógica e com uma infinidade de provas e comprovações. Eu estou desenvolvendo meu raciocínio e por isso não sou mais do que era. Porque o meu raciocínio já está bem desenvolvido. E por isso eu não sou mais aquele que era quando pensava e imaginava. Estou completamente diferente do que fui, diferente do que sou. E aí estão as provas e comprovações com base e com lógica no desenvolvimento do raciocínio. Mudei tanto que não pareço mais ser aquele que era quando pensava e imaginava. Toda a minha vida mudou para melhor, porque com o desenvolvimento do raciocínio, eu comecei a acertar em tudo e hoje estou completamente diferente de quando pensava e imaginava. Porque no pensamento está a discórdia, e eu vivia discordando de todos e de tudo. E no desenvolvimento do raciocínio está a concórdia, está a paz, está o amor, está a fraternidade pelo desenvolvimento do raciocínio. Hoje estou completamente diferente daquele que eu era.
E assim está se dando com todos que estão tratando de desenvolver o seu raciocínio, para que a Terra passe a ser um paraíso racional, porque o raciocínio equilibrará todos, e no pensamento e na imaginação está o desequilíbrio de todos. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão completamente diferentes de quem pensa e de quem imagina. Porque quem pensa e imagina vive desconhecido de si mesmo. Porque se soubesse quem é o pensamento e a imaginação, não pensavam nem imaginavam. Iam tratar de raciocinar. E por a humanidade viver desconhecido de si mesmo, é que pensava que o pensamento e a imaginação eram tudo da vida. Porque viviam desconhecidos de si mesmos e não sabiam quem era o raciocínio. Hoje é que estão passando a se conhecer e saber quem é o raciocínio. O raciocínio desenvolvido fará com que a Terra se torne um paraíso racional. E por isso hoje todos que passaram a se conhecer querem raciocinar. Porque sabem que a fala é do bicho. É por estarem na categoria de bicho racional, dividida em duas classes, racional e irracional. E todos os bichos se entendem, cada qual na sua classe. E por estarem na categoria de bicho racional, é que o brigueiro é infernal entre todos, uns contra os outros, e não satisfeitos, destruindo uns aos outros. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão louvando o raciocínio e a volta da mudança para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. Hoje os que estão passando a se conhecer diz: é verdade. Até que chegou o fim da classe do animal racional, pensador, sofredor e mortal, que por ser animal racional vivia desconhecido de si mesmo, porque estava na categoria de bicho racional. E por viverem ligados a essas duas energias do chão, se transformarão para a categoria de bicho irracional. Todos que estão ligados nessas duas energias do chão, que se recusam a se conhecer por estar fanatizados por esta infinidade de filosofias diferentes umas das outras, e por estarem fanatizados por suas ideias, pelos seus ideais, pelo seu idealismo, por estar vivendo o desconhecido de si mesmo, pensando que o pensamento é aquilo que o pensamento não é, porque o pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação. E por isso todos são destruídos por essas duas máquinas de lapidação. Hoje todos que passaram a se conhecer, não graças ao racional superior da Terra, que já veio do mundo racional com raciocínio desenvolvido, para esclarecer o porquê desta deformação e como todos poderão mudar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo o mundo racional. E por serem corpos de energia, são todos de vida eterna. E esclareceram por que ninguém tem o direito de viver na matéria, por estar fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade. Até que chegou na Terra a verdade das verdades, que está na cultura racional e não na cultura artificial. A cultura artificial foi feita para a lapidação do animal racional. Todos os feitos do pensamento e da imaginação foram feitos para a lapidação de todos que aí estão, vivendo desconhecidos de si mesmos, todos pensando sem saber por que pensam, todos imaginando sem saber por que imaginam, por estar vivendo desconhecidos de si mesmos, desconhecidos da causa da mecânica material, desconhecidos da causa da mecânica celeste, desconhecidos da mecânica racional. Por quê? Por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos. E por viverem desconhecidos de si mesmos, mantinham os mistérios, os enigmas, os fenômenos, os finitos e os transfinitos. Julgavam até que a humanidade era um fenômeno da natureza por estar vivendo sem se conhecer, por estar vivendo desconhecido de si mesmo e não conhecer as causas de coisa nenhuma.
e por a cultura racional ser do verdadeiro Deus, é que não existem mistérios, nem enigmas, nem fenômenos, nem finitos, nem transfinitos. Porque a cultura do verdadeiro Deus é a cultura do verdadeiro estado natural de todos. E é por isso que a cultura racional, o raciocínio equilibra todos. E o pensamento e a imaginação desequilibra todos. E por isso está aí no mundo o desequilíbrio moral, físico e financeiro. A liquidação moral, física e financeira e a falência moral, física e financeira. E todo esse desequilíbrio causou o de respeito causou a violência causou o terror causou as guerras, e as guerras causaram a mortandade, porque o pensamento e a imaginação não conseguiram equilibrar ninguém. E por isso estão aí todos esses males destruindo a humanidade, que não sabe por que sofre tanto, e o porquê são sofredores, e o porquê que ninguém tem o direito de viver na matéria. Vivendo todos completamente desconhecidos de si mesmos, e aparentemente fazendo com que as aparências passem a ser verdades. E por aparências não serem verdades, é que ninguém na matéria tinha o direito de viver e que ninguém sabia dizer o porquê que ninguém tinha o direito de viver. Por todos estarem vivendo de aparências, todos aparentando que eram o que nunca foram, e todos doentes e não sabiam porquê. A matéria basta ser matéria para ser impregnada de doenças, umas curáveis e outras incuráveis. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz, até que enfim passamos a saber como mudar para o nosso verdadeiro estado natural. Até que enfim sabemos por que somos assim e como deixarmos de sermos assim, animal racional, pensador, sofredor e mortal. Agora conhecemos o nosso verdadeiro estado natural, estamos fazendo tudo o que podemos para mudar para ele, que é do primeiro mundo, o mundo racional. E pelo natural de todo ser de energia, todos são de vida eterna. Aqui na Terra, na matéria, por estar fora do nosso verdadeiro estado natural, é que somos destruídos pela velhice, destruídos pelos desacertos do pensamento e destruídos pelos feitos do pensamento e da imaginação, que é esse progresso de lapidação. De todos que aí estão fora do seu verdadeiro estado natural, e destruídos por essas duas energias do chão, por estarem fora do seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer não medem despesas nem distância para fazer com que todos passem a se conhecer e saibam como mudar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia, de massa cósmica pura, limpa e perfeita, habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. Por ser energia, todos são eternos. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. Até que enfim passamos a conhecer o porquê somos assim, e passamos a conhecer como voltar ao nosso estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim vamos deixar de ser bicho racional, porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e como mudar para ele. E passamos a conhecer o porquê que existe esta deformação racional. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque passamos a nos conhecer e a saber o porquê desta deformação racional e o porquê que chegou a hora de todos mudarem para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por sermos corpos de energia, todos são eternos. Hoje sim sabemos por que somos assim, como deixarmos de sermos assim, animal racional, pensador, sofredor e mortal. Porque aí está a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como mudar para ele, por todos serem de raça racional.
e que aí estão nesta classe de animal racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio, para que a Terra seja um verdadeiro paraíso racional, e tratando de desmaterializar essa energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que está sendo desmaterializada por essas 4 potências, todos estão muito animados, porque tem 4 potências ajudando o desenvolvimento do raciocínio, e a desmaterialização da energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada, está pronta para mudar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Agora não temos mais tempo a perder, porque agora é que começamos a nos conhecer. Saber de onde somos, saber de onde viemos, saber para onde vamos e saber o porquê que assim somos e o porquê todos assim são. E de onde somos, que é de onde viemos e como mudar para o nosso verdadeiro estado natural, que é de energia, habitante do primeiro mundo, o mundo racional, e não de matéria. A matéria é um ser simbólico, aparente, de vida provisória e passageira. Por todos estarem fora do seu verdadeiro estado natural e que ninguém tem o direito de viver fora do seu estado natural. É por isso que existe a morte e o sofrimento, e todos sendo destruídos pelas 2 máquinas no chão, que é o pensamento e a imaginação, por estarem fora do seu verdadeiro estado natural. E hoje, na fase racional, passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, e por serem corpos de energia, todos são eternos. Hoje sim sabemos por que somos assim, como deixarmos de sermos assim. Porque passamos a nos conhecer, a saber quem somos, a saber o porquê que assim somos, a saber o porquê todos assim são, e de onde todos somos, e de onde viemos, e agora para onde vamos. Hoje sim, conhecemos o nosso verdadeiro estado natural e sabemos o que devemos de fazer para mudar para ele, que é no primeiro mundo, o mundo racional, em que todos lá são corpos de energia, e por ser energia, todos têm vida eterna. Agora está aí como todos podem mudar para a eternidade, por todos estarem vivendo desconhecidos de si mesmos, é que estavam passando por esta grande lapidação para a preparação de todos, para depois de preparados, estarem em condições de serem recuperados pela fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como mudar para ele, por todos serem de raça racional, é que aí estão nesta classe de animal racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão felicíssimos. Estão felicíssimos. Só os que não estão felicíssimos são somente os que se recusam a se conhecer, por estar fanatizado por esta infinidade de filosofias diferentes umas das outras e fanatizados pelas suas ideias, pelos seus ideais e pelo seu idealismo. Por não conhecer quem é o pensamento e a imaginação, e por não estar vendo que há milhões de milênios vêm todos pensando e imaginando e nunca conseguiram acertar. Porque o pensamento não foi feito para acertar, e sim para lapidar todos que aí estão pensando e imaginando. Por viverem desconhecidos de si mesmos, por não saber quem é o pensamento, é que estão fanatizados pelo pensamento ideológico e pelo fanatismo de seus ideais e seus idealismos. Por quê? Estão vivendo desconhecidos de si mesmos, e por isso não sabe quem é o pensamento nem a imaginação, por estarem vivendo sem saber quem é o pensamento, sem saber quem é a imaginação. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão encarando a vida porque passaram a se conhecer.
sabendo por que ninguém tem o direito de viver, porque o estado natural de todos não é de matéria, e sim de energia de vida eterna. Os de todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada por essas 4 potências poderosas, ficar pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por serem corpos de energia, todos são de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer, sabendo quem é o pensamento e a imaginação, ninguém quer mais pensar nem imaginar. Todos querem tratar de desenvolver o raciocínio para que a Terra se torne um paraíso racional. Os que ainda estão pensando, imaginando, estão na categoria de bicho racional. E se transformarão da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. Porque estão vivendo o desconhecido de si mesmos, por viverem pensando e imaginando, por estar vivendo o desconhecido do porquê que assim é, do porquê todos assim são, e do porquê que esta deformação assim é, e de onde são, e de onde vieram, e para onde vão. Para onde vão todos que já passaram a se conhecer? Para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por serem corpos de energia, todos são de vida eterna. Os de todos que já passaram a se conhecer só perdem tempo com coisas úteis, que é o trabalho para a sua sobrevivência. Quem passou a se conhecer não perde tempo com a vida da luta do nada pelo nada, porque sabe que todos terminam em nada, e não passando a mudar para o seu verdadeiro estado natural, vão se transformar para as classes inferiores, que é a classe de animal racional, para animal irracional, porque a natureza de transformações. Hoje todos que já passaram a se conhecer não perdem mais tempo com as coisas inúteis da vida do nada, porque sabe que tudo e todos terminam em nada. E por isso não adianta nada a luta do nada pelo nada, por todos e tudo terminar em nada e não adiantar nada. Todos que já passaram a se conhecer querem vencer todos esses obstáculos da vida e voltar ao seu verdadeiro estado natural. Isto é que interessa a todos que já passaram a se conhecer. E a solução da vida está aí, porque todos agora passaram a saber o porquê que a vida assim é, e o porquê que ninguém tem o direito de viver, porque estão fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. Muitos pensavam que a vida não tinha solução, porque esqueciam do desenvolvimento da máquina do raciocínio, que é a máquina da verdadeira origem do animal de origem racional, e por viver desconhecido desta deformação racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Para os pensadores da vida não tinha solução, porque parecia que a vida era essa mesma, de aparências até morrer, porque ninguém sabia porque não tinha direito de viver. Hoje todos que já passaram a se conhecer é o que estão passando a saber que a vida tem solução definida e definitiva. Porque está aí todo o esclarecimento desta deformação e a mudança de todos para o seu verdadeiro estado natural, que passaram a conhecer na cultura racional, que é no primeiro mundo, o mundo racional, e que lá todos são corpos de energia de vida eterna, porque estão porque estão no seu verdadeiro estado natural. E todos que estão fora do seu verdadeiro estado natural, ninguém tem o direito de viver, por estarem fora do seu verdadeiro estado natural. O natural de todos é de energia de vida eterna e não de matéria. A matéria é um ser simbólico de vida aparente, e por isso parece ser que é o que não é. É um tudo da vida do nada que termina em nada por estar fora do seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que passaram a se conhecer
sabendo que tem 4 potências poderosas ajudando o desenvolvimento do seu raciocínio, para que depois o seu raciocínio estiver desenvolvido, saber como mudar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. O mundo do verdadeiro estado natural de todos. E todos, no seu verdadeiro estado natural, têm vida eterna. Porque seus corpos são de energia de massa cósmica pura, limpa e perfeita. Hoje todos já passaram a se conhecer, vivem tranquilos, porque estão tratando de voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, e tratando de desenvolver o seu raciocínio para que a Terra seja um paraíso racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão preocupados com a sua volta para o seu estado natural. E quando essa energia estiver desmaterializada, pronta para voltar para o seu estado natural, despede do aparelho materializado aqui no chão. E o aparelho chora de alegria por estar mudando para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer só estão tratando de desenvolver o seu raciocínio para que a Terra seja um verdadeiro paraíso racional e todos passem a raciocinar. Hoje quem sabe quem é o pensamento e a imaginação não querem mais pensar nem imaginar. Porque estão tratando de desenvolver o seu raciocínio para que a Terra seja um verdadeiro paraíso racional. E assim é a vida de todos que já passaram a se conhecer. E muitos têm pena e têm dó de todos que se recusam a se conhecer. Porque quem se recusa a se conhecer é porque estão fanatizados pelas suas ideias, pelos seus ideais e pelos seus idealismos. E estão também fanatizados por essa infinidade de filosofias diferentes umas das outras. E todo fanático se recusa a se conhecer, porque está fanatizado pelos feitos do pensamento e da imaginação, que foram feitos para a lapidação de todos que nesse mundo estão. Hoje todos que já passaram a se conhecer têm pena e têm dó de todos que se recusam a se conhecer, porque sabem que estão na categoria de bicho racional dividida em 2 classes, racional e irracional, e que por a natureza ser de transformações, vai se transformar da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. Por isso todos têm pena e têm dó desses que se recusam a se conhecer, porque são verdadeiros materialistas que vivem desconhecidos de si mesmos, que vivem sem saber quem são, ou porque todos assim são e de onde vieram e para onde vão. Quem passou a se conhecer sabe para onde todos esses irão. Todos que se recusam a se conhecer se transformarão da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. Por se recusar a se conhecer, por estar fanatizados pelas suas ideias, pelos seus ideais e pelos seus idealismos. E de forma que todos se recusam a se conhecer, são verdadeiros materialistas que pensam que a matéria tudo é. Nem vendo e sabendo que todos terminam em nada por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. Para ver o prêmio que todos que se recusam a se conhecer se transformam da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional, por estar vivendo o desconhecido de si mesmo. E todos que já passaram a se conhecer têm pena e têm dó desses que se recusam a se conhecer, por não saberem que a natureza mudou da fase do pensamento para a fase da racionalização dos povos, que é a fase em que toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, por todos serem de raça racional. E por isso aí estão nesta classe de animal racional, para ver que uns triunfam bem e outros triunfam mal, por estarem vivendo o desconhecido de si mesmos. E tudo que existe nesta deformação racional.
Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. A infelicidade de todos está no se recusar a se conhecer. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Temos que fazer tudo o que podemos para fazer com que todos esses que vivem desconhecidos de si mesmos passem a se conhecer. E por isso muitos não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem horas, nem chuva, nem sol, nem distância, para fazer com que todos esses que vivem desconhecidos de si mesmos passem a se conhecer, expondo que o não se conhecer estão arriscados a se transformar da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 340 do Histórico.